Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, junto à igreja, estamos celebrando aqui a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Rezemos esta frase junto a São Boaventura. A Santa Missa é a obra na qual Deus coloca sobre nossos olhos todo o amor que Ele nos tem. Estamos aqui refletindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meus amados irmãos e irmãs, é importante ressaltar que, naquela época, para se ter discípulos, significa que você seria alguém muito influente, capaz de fazer com que as pessoas abandonassem tudo em suas vidas para seguir. E veja que diante da morte de João Batista, certamente os discípulos que João Batista tinha ficaram desolados, ao ponto de se arrastarem a pé para seguir Jesus, ou seja, fazer muito esforço para alcançar Jesus. Quantas vezes, na comodidade da nossa vida, nós não esforçamos o mínimo para seguir Jesus, para ir à Santa Missa, para sair das nossas comodidades, para fazer a vontade de Deus. E diante daquele povo que ansiava por um mestre, o verdadeiro mestre, Jesus se compadece e mais, se preocupa em alimentá-los. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que a nossa espiritualidade deve sempre nos conduzir à caridade, a nunca na centralidade do egoísmo, mas a partilhar de alguma forma aquilo que temos. Jesus se compadece e, diante do questionamento dos discípulos, como vamos alimentar tantas pessoas, Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, quando nós partilhamos de alguma forma os nossos dons, as bênçãos que chegam até nós, nós geramos ali a fraternidade, a comunhão, a unidade. Por isso que quando nós partilhamos e multiplicamos o que chegou até nós de alguma forma, nós somos capazes de promover a vontade de Deus no mundo e multiplicar as bênçãos que Ele nos concedeu, ao ponto de tornar satisfeitos aqueles que outrora estavam necessitados. Peçamos ao Senhor que nos dê a coragem, a força de fazermos uma opção por Ele na nossa vida, de tal modo que multipliquemos todas as graças que Ele nos concede diariamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Boaventura, que desça sobre o vosso coração a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.